Alô, amiguinhos! Vovó Rita vai contar uma história para vocês, uma história bem bonita. Essas histórias que eu invento, o Pedro pede o tema e eu invento para ele. Se vocês quiserem, escreva nos comentários o tema que vocês querem. E eu vou inventar uma historinha para vocês. Hoje eu vou contar a história da árvore dos frutos do mar. Quando foi feito o mundo, lá longe, o homem acho que nem existia. Foi feita uma árvore que era muito bonita. Ela era realmente encantadora. Tinha umas flores lindas, coloridas, perfumadas. Os seus galhos eram longos, fortes, e aquela copa era uma explosão. De tão lindas eram suas folhas. E todo mundo admirava aquela árvore. O mar queria chegar bem pertinho, vinha com aquelas ondas e conversava com ela. O vento vinha, parecia que queria pentear aquelas folhas tão bonitas. O céu, olhando, queria. No seu azul, de vez em quando, ele tingia com a cor das flores da árvore, amarela, rosa, azul, do céu, com aquelas cores. Era o jeito que o céu tinha de ir. As nuvens vinham de lá de cima, aquela copa cheia de flores. Enfim, todos admiravam. O vento vinha, soprava, como que querendo pentear a nossa árvore. Os passarinhos brincavam no meio dos seus galhos. Todo mundo achava aquela árvore muito bonita. Do lado dela, tinha uma árvore insignificante, com umas folhas enormes, redondas, e ela fazia muita sombra, e todo mundo chamava de chapéu de sol. E chapéu de sol não tinha nada de bonito, não tinha flores, não tinha nada, mas ela, perto da árvore encantadora, ela ficava admirando a árvore, e olhava, e ficava encantada com aquela árvore. Encantados ficavam todos, todo mundo se encantava com aquela árvore. Mas a chapéu de sol tinha lá umas sementes, a semente dela era dentro de uma cuca redondinha, ela era achatadinha e verde, era lá que ela escondia suas sementes. Não era fruto, porque não eram nem sequer comestíveis, mas ela tinha aqueles frutos. Todos os dias o mar, o vento, os pássaros conversavam com a nossa linda árvore e a chapéu de sol ficava lá, só querendo ouvir a conversa. E ficava admirando aquela árvore tão bonita que era, tão altiva, alta, imponente. Chapéu de sol ficava só olhando. E ficava pensando, nossa, eu não tenho nada de bonito, só tenho essas cucas horrorosas. Pelo amor de Deus, não quero nem que veja. E com isso, um dia, o vento vinha e perguntava, árvore encantada, como é que você escolheu essas flores? Aí ela falava, Deus escolheu para mim. E esse perfume, você também que escolheu? Dizia o vento. Ela falava, não, a natureza que me deu. E assim foi. Até que o mar falou, árvore encantada, e seus frutos? A árvore ficou, frutos? Ela não tinha frutos. Mas ela falou, meus frutos, os meus frutos são tão deliciosos que os pássaros comem e eles acabam no instante. Aí o mar falou, mas eu nunca vi. O vento, frutos? Eu nunca vi frutos. Mas eu tenho muitos frutos sim, é que eles são especiais, eles têm um sabor delicioso e nunca sobra. Acabam todos muito rapidamente. E com isso o mar queria saber desses frutos. A árvore que estava lá do lado, o chapéu de sol, falava, nossa, que frutos serão esses? Os meus frutos tão feios, achatados, do jeito que são, redondos, verdes. Vou esconder os meus frutos. E começou a jogar esses frutos embaixo da árvore encantada, porque ela cada vez se esticava mais para ficar perto da árvore e cada vez ela se enfiava mais embaixo da árvore e começou a soltar aqueles frutos. Um dia o mar chegou para a árvore encantada e falou, árvore encantada, eu queria ver teus frutos. Eles devem estar caídos por aí. O mar, muito esperto, chamou as ondas e falou, olha,
vão recolher os frutos da árvore encantada, que eu quero vê-los, eu quero para mim. O mar, as ondas vinham, iam e vinham mansamente, foram recolhendo todas as cucas da Chapéu do Sol, pensando que eram os frutos da árvore encantada. E eu recolhendo. E o mar falou, podem recolher. Mas onde que a gente vai guardar? Ah, guarda atrás, no meio dos rochedos, junto com os rochedos. Dito e feito, as ondas vinham, recolhiam aquelas cucas e deixavam no meio dos rochedos. Tantas foram colhendo que, de repente, os peixes não conseguiam mais nadar nas rochas. Começaram a reclamar, aquele monte daquelas cucas verdes. E aí foram reclamar com o rei do oceano. O rei do oceano foi lá, olhou e falou, mas o que é isso? Eu nunca vi. Ah, isso daí deve ser os frutos da árvore encantada. O rei do oceano pediu para o vento, vento, vai lá saber que história é essa desses frutos da árvore encantada. O vento foi e falou, árvore encantada, aqueles são teus frutos, porque os frutos caíram no mar, com água salgada e com o tempo, em verde mais eles eram pretos, mudaram de cor. Então o vento falava, mas aqueles são seus frutos? A árvore, sim, sim, são meus frutos. E aí o mar falou, não, são os meus frutos. Aí o vento falou, epa, que história é essa? Frutos do mar? Frutos da árvore? De quem são esses frutos? E foi falar para o rei dos mares. O rei do oceano falou, como assim? Ninguém sabe de quem são esses frutos. E foi falar com a mãe natureza. A mãe natureza sabe tudo. Ela fez tudo, então ela sabe tudo que foi criado. A mãe natureza chegou e falou, escuta, que história é essa? Chegou para a árvore encantada e falou, árvore, eu te dei tudo de bonito, eu te dei folhas lindas, eu te dei galhos majestosos, eu te dei flores perfumadas e lindas, e só não te dei frutos. Quando ela falou isso, a árvore começou a chorar. Chorou. A natureza ficou abismada com aquilo. Falou, árvore, você queria frutos? A árvore falou, é lógico que eu queria. De que adianta essa beleza? De que adianta esse perfume se eu não tenho frutos? E chorava. As suas flores foram se enchendo de lágrimas, porque queriam enxugar as lágrimas da árvore, e elas foram se enchendo de lágrimas. A mãe natureza falou, olha, já que você quer tanto fruto, eu vou te dar fruto sim. Você não vai ter toda essa imponência, né, essa beleza dessas flores, mas eu vou te dar frutos cheios das tuas lágrimas, uma água agradável e doce para quem estiver à beira do mar, porque a água do mar é salgada, e estiver com sede, vai saciar a sua sede com o teu fruto. E por isso agora, crianças, nós temos na beira do mar não mais aquela árvore encantada, maravilhosa, temos uma árvore imponente, alta, que tem frutos cheios de uma água doce, que parecem as lágrimas da árvore. E ele se chama coqueiro, e essa fruta se chama coco. E mata a sede de todo mundo que tiver sede, já que a água do mar nós não podemos beber. O mar, por outro lado, falou para a mãe natureza, puxa vida, mãe natureza, você deu frutos para ela e para mim. A mãe natureza falou, e essas cucas horrorosas vão ser as suas frutas. Elas ficaram pretas, mas serão muito saborosas. Aí transformou em mariscos, mexilhões, ostras, conchas, são todos os frutos do mar e são deliciosos, deliciosas iguarias. Uma delícia! Bom apetite para todos! E vocês deem um like se gostaram da história e nos comentários ponham de onde vocês são e que história que vocês querem que a vovó conte. Um beijo forte para vocês. Inscrevam-se no canal. Tchau!